Amigos queridos, Jesus, Mestre amado, às primeiras horas da manhã desse dia, em seu nome nos reunimos uma vez mais, para sentir-lhe a presença, para podermos juntos, Senhor, alçar as sintonias felizes, e sorver deste manancial de amor e misericórdia os nutrientes do Espírito. Fortalece-nos o ânimo, Senhor, e dá que possamos em seu nome servir, aprendendo a estar, doando o que trouxemos de melhor em nós, uns em benefício dos outros. Assim, Mestre amado, com alegria e paz em nossos corações, em seu nome e em nome dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos as reflexões desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus, obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito. E por pobres de espírito, Jesus quis dizer os humildes, os mansos, simples, dóceis, pacificados, que geram em nós um estado de receptividade às leis divinas. Esse estado de receptividade às leis divinas, ele guarda relação com a maturidade do espírito. Por isso que Jesus nos disse que em breve tempo, 2000 anos depois de sua vinda, praticamente, nos enviaria o Consolador prometido. Porque o Consolador prometido iria trazer para o nosso campo mental o entendimento da verdade. Então, nós hoje vamos entrar no item mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Então, Jesus disse essas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por não haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por haver revelado aos simples e aos pequenos. Do que Jesus estava falando, dessa, entre aspas, ocultação, que também seria provisória, era a reencarnação e as sábias leis que regem a vida do espírito. Então, aqui Mateus disse: Jesus, eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e prudentes. Vamos compreender, primeiro, o que seriam mistérios. Mistérios, à época de Jesus, era a verdade oculta, ocultada pela ignorância do espírito, que não tínhamos condição de saber. Porque a humanidade pode ter condição de saber intelectualmente sobre a verdade, mas isso não vai repercutir no espírito. Então foi preciso que houvesse o amadurecimento do senso moral para que a humanidade pudesse receber o Consolador prometido e as mesmas verdades que Jesus trouxe ampliadas na compreensão, expandidas no entendimento. Mas os espíritos, entre aspas, sábios ou intelectualizados, são geralmente espíritos muito orgulhosos. E esse orgulho tampona a fonte da sabedoria verdadeira, porque ele está com anteparo da sua interpretação com o seu próprio orgulho.
O seu orgulho faz ele interpretar a realidade à sua imagem e semelhança. Vamos ver o que o Evangelho fala sobre isso. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples, ou seja, os humildes, que são os pobres de espírito, e de tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos em aparência a compreendê-las. Nós estamos falando da reencarnação, que num primeiro momento Jesus coloca a reencarnação dentro do critério da religiosidade, porque ali estavam as pessoas mais dóceis que buscavam Deus, que buscavam Jesus, que estavam buscando resposta às suas dores, aos caminhos a seguir, que precisavam ser infundidos de esperança. E esses espíritos dóceis, receptivos, tinham condição de entender a reencarnação e os postulados do reino de Deus na Terra. Enquanto que os sábios da época manifestaram extremada dificuldade, porque isso os desacomodaria sobremaneira. Então, nós vamos ver um trechinho da Gênese que diz assim: o Espiritismo não tem mistérios. Então, a palavra mistério foi usada naquela oportunidade para aquilo que nós não compreendíamos. Não tem mistérios nem teorias secretas. Tudo nele deve ser dito claramente, a fim de que cada um possa julgá-lo com conhecimento de causa. Mas cada coisa deve vir a seu tempo, para vir com segurança. Por que não veio antes? Falta de maturidade do senso moral para abarcar a verdade. Falta de abertura dos sentimentos para sentir a presença divina em nós, que iria realmente sedimentar o conhecimento adquirido. Uma solução dada levianamente, antes da elucidação completa da questão, seria uma causa de retardamento, antes que de adiantamento. Daquela que se trata aqui, a importância do assunto nos fez um dever de evitar toda precipitação. Porque muitas coisas que nós não sabemos e que atribuímos a serem misteriosas, na verdade nós podemos dizer: esse fato eu ignoro o processo pelo qual ele acontece, mas um dia saberemos. E serão desvendados todos os fatos ainda que são incógnitas na nossa vida. Porque a doutrina espírita é uma doutrina de revelação. Revelar a verdade é trazer o conteúdo das leis divinas à luz do entendimento de todos nós. Esse é o caráter de revelação. Então, mistérios ocultos aos sábios, os sábios colocam anteparos do orgulho e impossibilitam que essa verdade aconteça. Tanto que Jesus, através de Kardec, aguardou um tempo da ciência inicial acontecer, a ciência cartesiana, a lucidez, né, mesmo que linear da verdade, para que a força da verdade pudesse aparecer, né? Então, sair do mistério, né? Revelar, do latim, revelare, cuja raiz é velum, véu, significa literalmente sair de sob o véu. E no figurado, descobrir, fazer conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Então, a doutrina espírita veio desvendar os mistérios ocultos. No livro dos Médiuns, nós temos um tratado sobre isto, sobre essas revelações do que era misterioso, que hoje são fenômenos de efeitos físicos plenamente comprovados pela ciência e que eram tidos como misteriosos, como sendo
desconhecidos, né? Disse toda coisa ignorada que vem à luz, de toda ideia nova que se coloca na pista daquilo que não se conhece. Então, gente, vamos assim sentir gratidão extremada a Jesus por ter nos trazido a doutrina espírita que nos tirou da sombra da ignorância absoluta quanto à realidade do espírito. Ninguém pode chegar a viver sentimentos verdadeiros, que é diferente de momentos emocionais afetivos, que nem sempre são sentimentos. Muitas pessoas são extremamente afetivas, mas nem sempre com construção de sentimentos. O sentimento só nos é possível quando o pensamento está mais lúcido em relação à vida, à verdade. E essa gratidão nos ocorre porque ainda não sabemos nada e não vemos nada, mas o pequeno ponto de luz que Jesus inoculou nos nossos corações como as marcas do Cristo em nós, já nos clareiam o suficiente para nós percorrermos caminhos sábios, caminhos iluminativos, caminhos lúcidos. Desse ponto de vista, todas as ciências que nos dão a conhecer os mistérios da natureza são revelações. Os mistérios já não são mais ocultos para aqueles de nós dóceis a Jesus, aos princípios morais do cristianismo. E por isso a gente fala revelação, abrir o véu, né? Abrir o véu. Por exemplo, aqui na Gênesis diz, né? Pode-se dizer que há para nós revelação incessante. A astronomia nos revelou o mundo astral, que não conhecíamos, a geologia, a formação da Terra, a química, as leis da afinidade, a fisiologia, as funções do organismo. Enfim, hoje nós poderíamos citar outras tantas revelações, mas do mundo contemporâneo, que eram inusitados na época. E que se nós começarmos a fazer verdadeiramente no nosso sentimento a aliança da ciência com a religião, que é hoje é o ditame especial do Espiritismo nas suas casas, terem esse grande desafio sintético de aliarmos a ciência com a religião de forma que a lucidez não ensombre, né, mais a verdade. Então, toda revelação desmentida pelos fatos não é revelação. Se é atribuída a Deus, e Deus não podendo nem mentir nem enganar, ele não pode emanar dele. É preciso considerá-la como produto de uma concepção humana. Isso quer dizer o quê? Quantos fatos científicos foram para o desuso, não foram confirmados exatamente, quantas teorias foram derrubadas porque o avanço do conhecimento da verdade chegou. Então, mas o que é de Deus é definitivo e perene. Isso são circunstâncias criadas pelos homens, que em breve tempo se derruba. As medicações mudaram, as fórmulas físicas mudaram, as concepções hoje de todo o funcionamento de um planeta, de um universo macrocósmico, de um universo microcósmico, mudou, porque ampliou e vai ampliar cada vez mais. Mas a Gênese mostra que o que é de Deus sempre será. É que o homem progressivamente vai descobrindo. Para isso, o primeiro despojamento do espírito é abrir mão do orgulho e da vaidade. É abrir mão. Que nós temos falado esse mês todo sobre o ato de servir, e Jesus servindo os apóstolos na cerimônia do lava-pés, como exemplo máximo de estar curvado diante o próximo. Nós temos visto que isso se aplica no nosso dia a dia, não quando a ciência nos confirma um fato, porque isso é mais simples para nós. Mas quando somos convidados para o fato da caridade,
isso é difícil para nós. Então, por que é fácil para nós o caminho do conhecimento? Porque está intelectualizado. Quando esse conhecimento reverter em ações, ele me edifica. E nos edificando, o conhecimento nos edificando, nos transforma. E aí eu posso dizer que a fé está estruturada. Quando esse conhecimento, ele veio para fazer ações de caridade. Então, aí está sedimentado. Amigos, esse capítulo é todo sobre o orgulho que todos nós temos em níveis inimagináveis, né? E parece que falar do orgulho é uma coisa assim, até piegas. Difícil da gente falar disso. Porque, de novo, outra vez, quantas vezes nós já falamos a respeito desse assunto. Mas todas as vezes a gente se esforça para que, ao nos colocarmos naquela reflexão, alguma coisa aconteça dentro de nós e possamos sair desse estado que nós nos encontramos. Essa é a nossa esperança. Quem sabe hoje, né, a gente vai refletir um pouco mais e sair desse estado um pouquinho mais, pela reflexão. Então, essa semana nós lemos e comentamos várias vezes a respeito da lei de amor, em que Lázaro afirma que quando nós estamos mais avançados e corrompidos, temos sensação. Então nós vamos ter que compreender que o orgulho, que a vaidade, que a prepotência, desculpa, que o egoísmo, que tudo isso são emoções corrompidas. Que geram sensações. Emoções corrompidas que geram sensações. Por que é importante nós compreendermos isso? Porque tem um texto de Áureos, um instrutor Áureos, e Emmanuel também comenta muito sobre isso, eles nos elucidam que o que nós sentimos, seja em sentimentos, seja em sensações, seja da forma como for, dirige os nossos pensamentos e as nossas ações. Então, no instante em que eu tenho uma sensação ou uma emoção corrompida, tudo dali para frente é um caminho que eu terei que refazer. Tudo que eu fizer, tudo que eu pensar, tudo que eu agir a partir dessas emoções corrompidas, é um tempo que eu estou determinando para mim de paralisia espiritual. Porque essas emoções corrompidas paralisam-nos espiritualmente. Ficamos na mesmice, do mesmo jeito. E muitas coisas nos induzem no nosso dia a dia. Às vezes nós estamos bem, relativamente bem, porque nada aconteceu, então
estamos relativamente bem. Aí alguém chega e faz um comentário conosco. Aquele comentário supita. Eu não sei se vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Fala aí uma palavra mais elegante, Célia. Incomoda. Incomoda. Mas é mais que incomodar. O que eu estou querendo dizer. Né? Aquilo nos rouba o equilíbrio. E se instala em nós a emoção corrompida. E a partir daquele instante, tudo que nós vamos pensar e fazer, teremos que refazer. Então, é urgente que nós possamos nos tratar com relação a essa situação e sairmos desta condição tão primitiva. Porque as circunstâncias nos arrastam. E por que as circunstâncias nos arrastam? Porque ainda não está estruturado em nós esses valores que Jesus trouxe para cada um de nós na terra. Quando ele disse, ninguém na terra vai ao Pai se não for através de mim, quando ele disse isso, era a mais absoluta verdade. E nós trouxemos aqui um texto para nós ampliarmos o nosso entendimento sobre isso, do Boa Nova, a última ceia. Então, Jesus se reúne com os discípulos e ele comenta que um deles iria o trair. Todos nós conhecemos esse texto, né? E é bom que a gente conheça porque facilita o entendimento. E aí ele diz assim, quando ele comenta isso, ele dá uma explicação para os discípulos. Ele diz assim, eu vim do meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo. Porque daquela hora para frente, ele tombaria no mundo. E nós vamos tombar no mundo muitas vezes. Ele tombaria por muitos motivos, não só por um. Mas um deles era a atitude de Judas. Mas não era só esse motivo. Então, naquela hora, dali para frente, ele iria nos ensinar como nós deveríamos proceder no momento em que tomaríamos um tombo do mundo. E vamos considerar um tombo do mundo alguém que nos trai, como naquele caso. Vamos considerar alguém que diz para nós uma coisa que a gente não merece de maneira nenhuma ouvir. Alguém que faz efetivamente conosco algo que nós julgamos uma injustiça. Enfim, quando nós nos sentimos caídos frente ao mundo. Então ele diz isso para nós. Eu vim do meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiro de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Então, naquela hora, Jesus estava dizendo para nós
que essa semana mesmo eu tombei no mundo. E foi muito ruim para mim o que eu fiz comigo, né? Então essa lição é porque na sequência do tombo é que a gente se percebe o quanto que nós estamos aproveitando realmente a existência para incorporar os valores que estamos desejosos. Então ele diz assim, onde reinam o bem e a verdade. Então, no momento em que acontece alguma coisa que nos desagrada, é naquela hora que nós temos a maior oportunidade da nossa vida de expressar todo o bem e a verdade que já conhecemos. É naquela hora. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens. Isso deve ser uma meta espiritual para nós. Todos nós precisamos desta meta espiritual, porque se nós não alcançarmos essa meta, nós não saímos do lugar. Nós vamos ficar séculos e séculos e séculos naquela condição, sem sair do lugar. Então, aí ele continua, para triunfarem com Deus na divina construção de suas obras. Ou seja, nós só nos construímos quando o triunfo é com Deus e não com o mundo. Porque triunfar no mundo é refazer o caminho. E triunfar com Deus é construção íntima. Na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Então, o convite nesse momento, ele é muito importante para nós no sentido assim, de nós nos percebermos no momento exato em que a emoção corrompida surge. A emoção corrompida surge. Naquela hora, nós poderemos ser salvos se silenciarmos, pelo menos. Porque o silêncio é divino. O silêncio é divino. Mas não é o silêncio com o outro. É o silêncio interno. É estancar a barulheira interna da inconformação, do duelo íntimo, das questões de ebulição que surge quando somos tomados por esta emoção corrompida. Porque todo movimento do orgulho, da vaidade, da prepotência, dos ciúmes e daí vai, é uma emoção corrompida. Mas Jesus, obviamente, ele não para aí. É claro que quando Jesus fala isso, mal penetra. Porque quando ele diz isso para os discípulos, o que acontece com os discípulos? Eles começam a se questionar se não seria eles, um deles a ser o traidor. E já some a presença de Jesus. Eles já começam a perceber quantas vezes eles mesmos tinham traído Jesus com as suas atitudes. Por isso eles começam a perguntar, será que fui eu? Será que vai ser eu? Não é? Porque eles sabiam que ainda não tinham desenvolvido a fidelidade real. E aí sai de Tiago
uma palavra que oportuniza Jesus a dar um esclarecimento para toda a humanidade muito importante. Tiago diz assim: mas se isso realmente acontecer, se alguém te trair, onde estará Deus? Né? E aí Jesus responde: Tiago, faze calar a voz de tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho, olha isso, olha a dica que Jesus dá para a humanidade. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar sempre pronto ao chamado da providência divina. Aqui eu vou fazer uma pausa, que eu acho importante. Há coisas na nossa vida, amigos, que existem e não serão de maneira nenhuma modificadas nessa existência. Não serão modificadas porque não é para ser modificada. Deixa eu tornar mais claro o pensamento. Quando nós olhamos a história da humanidade, nós vamos ver os Césares em Roma, vários Césares. Inclusive, Jesus vem numa época em que eles estavam reinando. Jesus em nenhum momento tocou naquele ponto. Por que será? Quando a gente estuda a história, é só injustiça, é só crueldade, é só maldade, é só poder, é só orgulho, só emoção corrompida. É óbvio que algumas coisas boas surgiram daquilo, sem sombra de dúvida, mas se somar tudo, é muito mais dor do que qualquer outra coisa. Imagina se Jesus tivesse gasto tempo em combater aquele regime, que ainda iria muitos anos para acabar, séculos. Porque aquela situação que era criada por uma turba de espíritos extremamente atrasados, precisavam de muitos séculos passando por aquilo para se libertarem da crosta íntima que eles tinham. Ora tinham que nascer como César, ora como escravo, ora como débil mental, ora como general, passar por essas experiências para ir se libertando da crosta. E muitas vezes numa existência nós temos uma situação que vai durar do nascimento até o túmulo sem ser mudado uma só vírgula, que chama prova. Aquilo não vai se alterar, porque o que nós viemos fazer é passar pela prova e não extinguir a prova. Superar dentro de nós. Dentro. E o que nós estamos falando não é para gerar um comodismo. Vai ser sempre assim, não tem jeito, deixa eu me entregar ao sofrimento e ser... Não é apologia ao sofrimento. Mas há situações que vão estar do começo ao fim e nada vai mudar externamente. Mas aquela situação de dor vai nos fazer mais humildes.
vai nos fazer mais crentes em Deus. Foi programada por nós. Então, amanhã a gente continua esse texto para a gente fazer um lé com cré, ou seja, para a gente entender com mais profundidade o que Jesus quis dizer com isso para aplacar em nós essas emoções corrompidas. Porque quando Tiago diz, mas cadê Deus que não vai impedir? Ele precisava testemunhar para todos nós o que era ser colocado na cruz, receber chibatadas, ser ofendido e, diante de toda essa situação, pensar, sentir e fazer o bem e a verdade. Claro que numa situação máxima, e nós vamos fazer nas mínimas. Então, o tema, amigos, é orgulho. Amanhã continuamos. Vamos fazer a prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nós estamos aqui, desejosos de nos fortalecer. Estamos aqui, Senhor, querendo compreender mais e mais as Tuas lições de vida eterna. Que nós não nos rebelemos, não nos revoltemos ante as dificuldades do caminho, ante as situações e circunstâncias que vêm até nós para retirar do nosso coração as situações que tantas vezes nos fazem espíritos enfraquecidos para o bem e para a verdade. Sejamos nós aqueles espíritos, Senhor, desejosos de aprender a servir, a compreender por que estamos aqui, com quem estamos seguindo nesta existência, e as oportunidades sublimes que o Pai nos confere de nos fazermos espíritos melhores. Ampara, Jesus, nossos irmãos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Que eles recebam a luz do seu amor. Que eles possam nesta hora, Senhor, serem visitados por esta equipe socorrista que nos cerca. E que nós possamos contribuir com o nosso ectoplasma para isto. Queremos te agradecer, Senhor, porque nos encontramos no Brasil, nesta pátria amada, na terra do Cruzeiro, na pátria do Evangelho. E que nós possamos ocupar o nosso lugar onde quer que nos encontremos, falando em seu nome e aprendendo a viver os teus exemplos de amor. Sê conosco, agora e sempre. Que assim seja, Senhor.